Então vamos lá. A terceira linha, que é a terceira marcação. Vamos lá. A terceira linha, a medida que vamos usar é a medida do pente 1 na máquina. Pente 1 na máquina. Toda vez que a gente usar referente à medida do pente, a gente coloca uma hashtag antes, ok? Joguinho da velha. Hashtag 1 quer dizer o pente 1, tá bom? Por quê? Para quando a gente falar do meio, a gente conseguir identificar pente meio e identificar também quando está sem hashtag, que é a medida da zero alta, que equivale também a um meio, ok? Deixa eu pegar aqui então na máquina. Aí. Pente 1 na máquina. Medida que é usada, pente 1. A terceira linha paralela à segunda linha. Ela tem que ser paralela à segunda, assim como a segunda ela é paralela à primeira. Então, nós damos segmento. Se é para você tá fazendo a curvatura na primeira, a segunda segue a mesma curvatura, a terceira também. E assim, se a linha for reta, a primeira for reta, a segunda também reta, a terceira também reta. A terceira é igual, o processo, o pensamento que se tem é igual na segunda linha. A única diferença são as medidas. A segunda linha, a medida é zero alta. Você vai disfarçar da zero alta para zero. A terceira linha, a medida é pente 1. E você vai fazer o disfarce entre 1 para zero alta. Só que como é que você vai fazer esse disfarce? Usando a matemática da alavanca. Ao usar a matemática da alavanca, você vai usar o pente de disfarce. Qual que é o pente de disfarce? O primeiro pente de disfarce é o pente meio. Para que você consiga conectar o 1 no zero alto, você vai usar o pente meio, onde você traz do 1 alto, do meio alto para o meio baixo. Você faz a conexão do 1 para o zero alto, usando o pente meio na matemática da alavanca. Sabe como que você vai entender também que um pente conecta com um outro pente na aula de milímetro? Você precisa ver e estudar a aula de milímetros. Quando você fica por dentro de como que funcionam os milímetros do pente, você tem a segurança de entender qual é a medida que vai ligar a outra medida. E se por acaso você se perder, você vai conseguir se achar por causa da aula de milímetros. Você vai ver ali pela lógica que o pente meio faz uma conexão do pente 1 para a medida zero alta, por causa dos milímetros que ele alcança para chegar, para trazer do 1, que está lá em cima, até o zero alto que está aqui embaixo. Então, aula de milímetros, não deixe de estudar essa aula, ok? Então, para recapitular e a gente finalizar esse passo do zero shave até o pente 1,5, vamos finalizar então com essa terceira marcação para a gente já entender de uma vez por todas. Fez a linha 3, a terceira linha, com o pente 1. Para conectar o pente 1 aqui na zero alta, vai usar o pente meio na máquina, pente meio, ok? Pente meio. E vai fazer a matemática da alavanca. Fazendo a matemática da alavanca vai dar uma conexão. Não dando conexão, sabe o que você tem que fazer? Assistir a aula onde eu explico as 3 linhas na prática com o modelo. E aí você vai entender quando acontece não dá uma conexão, o que você tem que fazer. Que é basicamente usar uma medida um pouco mais baixa. Mas na aula você vai entender melhor, na aula em que eu explico essas 3 linhas sendo feitas no modelo. Ok? Então, tenha isso aqui na mente, porque depois dessas 3 linhas você já não faz mais linhas. Você já não faz mais linha. Você vai usar agora o pente 1,5 alto
para vir trazendo do topo da cabeça, da região aqui do topo da cabeça ou da aresta, para conectar no pente 1. E aí você já vai ter o fade na lateral, a aresta conectando no fade que é no pente 1 e depois o topo da cabeça. E aí você finaliza o seu corte. Então você tem que estar caprichoso da zero shave ao pente 1,5. Do pente 1,5 para baixo, eu já explico na próxima aula. Beleza?